Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Vamos hoje dar sequência às atividades de recuperação e aí a gente vai mudar um pouquinho. Sequência de atividades 3, tá ok? Vamos mudar a habilidade e vamos partir para a aula 1. Comigo hoje aqui para trabalharmos juntos, professora Alessandra. Bom dia, Alê. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, professores, pais. Bem-vindos a mais uma aula aqui com a gente. E foi o que o Osmar falou, né? Nós terminamos a situação de aprendizagem 2 e vamos começar hoje a relação com a situação de aprendizagem 3. Serão aí mais 6 aulas, certo, Osmar? Mais 6 aulas, né? Essa é a primeira aula, né? E é um conjunto, né? Todo mundo trabalhando aqui junto, o pessoal das Libras hoje com a gente, o Ed e a Bruna, tá ok? E toda a equipe de produção para fazer com que essa aula seja legal, né? O pessoal gosta de aulas dinâmicas, né? O pessoal aqui da produção fala bastante, pô, a aula tem que ser legal, a aula tem que ser dinâmica, a aula tem que ser movimentada. Nem sempre a gente consegue, né? Mas na medida do possível a gente tenta. É isso aí, né, Ale? É isso mesmo, e bom dia para todo mundo que também está colocando aqui, tem um monte de bom dia já para a gente, viu, Osmar? Beleza. É isso aí, eu vou acompanhar então aqui no chat as respostas que vocês, alunos, passarão para os professores e os professores encaminharão aqui para a gente após as atividades, certo? Certo. Hoje, como é o comecinho, né, aula 1, de uma nova sequência de atividades, vocês vão perceber que essa aula hoje, ela não vai ter cálculos, né? Ela é muito conceitual, a gente vai trabalhar a ideia, nesse bloco de aulas aí, de 6 aulas, a gente vai trabalhar os conceitos de unidades de medidas, né? Foi bem dividido, a gente vai procurar trabalhar em cada aula, explicitar exatamente o que são cada uma delas, com atividades que estão ali no caderno, Aprender Sempre, volume 3, lembrando que o material a gente sempre tira do Aprender Sempre, as referências que a gente tem para produzir as aulas são eles. Tudo bem? Vamos lá, então vai aparecer sequência de atividades 3, parte 1, e na sequência já aparece o programa de recuperação em matemática, 6º ano do ensino fundamental, sequência de atividades 3, a gente chama de SA3, né? Aula 1, e os objetivos, reconhecer e compreender em que consiste a atividade de medir, reconhecer e compreender distintas grandezas e suas respectivas unidades de medida, e ainda reconhecer os objetos de medida, bastante comum, bastante usual na nossa rotina de vida. Tudo bem? A habilidade proposta para essa sequência, para esse bloco de 6 aulas é a EF 06MA24, Ensino Fundamental 6º ano Matemática, habilidade 24, resolver e elaborar situações e problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem o uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas com outras áreas de conhecimento. A gente já está ficando craques, né, nesse tipo de habilidade. Diga, Lê. E pegando essa ideia aí de outras áreas do conhecimento, né? A professora Lourdes, de Geografia, da Escola Augusto de Oliveira Jordão, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano é lá de Diadema, ela está assistindo às nossas aulas, ou seja, né, é uma forma também de aproveitar essa relação, pensando, né, nas relações com outras áreas do conhecimento, e principalmente quando a gente está falando de medidas, né? Acho que cabe muito isso. Eu adoro assistir aulas de outros professores, sempre tive esse hábito, né? Não é porque a gente é professor de matemática que vai ficar, né? Muito pelo contrário, e os outros também, né? É até legal quando a gente tem esses dias, professora, no começo da sequência de atividades 1, a professora Janaína moderou uma aula de matemática, porque a gente trabalhava os conceitos históricos, né? A evolução dos números na história da humanidade, e nada melhor que uma professora de história para falar sobre isso, bem legal. Tudo bem? Tranquilo. Professor Fabrício, não se preocupa não vai faltar tempo para o final da aula, vai dar tempo. Vamos lá, se preocupa. Registre com suas palavras o que é medir. Essa é a primeira proposta que a gente tem para vocês, tá ok? 2 minutinhos, a gente já retorna, tá, com as interações de vocês e dos alunos. Tudo bem? 2 minutinhos, a gente já retorna.
algumas respostas aqui. Legal. Então, por exemplo, os alunos da professora Maria Regina. Tamanho de alguma coisa. Legal. Da professora Marina. Medir é a forma de saber quanto o objeto mede. Do professor Hugo, não teve unanimidade, mas a ideia principal foi que medir é comparar grandezas. O Samuel, da Escola José Cândido de Souza, ele disse que medir é comparar, e o Caio, da professora Camila, disse que medir, eu acho que é saber até quando essa coisa vai. Então, acho que até onde ela vai. Mas medir é quanto a uma questão de valores determinados. Entendi. Então, as respostas foram por esse caminho. Definições são sempre muito contraditórias, né? Principalmente em matemática. É tal coisa, né? Porque, na realidade, não existe uma definição só. E a definição melhor, pelo menos no meu entendimento, é aquela que você compreende. Né? Então, a ideia, para mim, né, associada à grandeza, né, a ideia de medir, ela está associada à grandeza, né, que está relacionada naturalmente ao fato de medir qualquer coisa. A gente tem o hábito de achar que só mede, né, comprimento, distância, essas coisas, mas vai muito, muito além disso, e vocês vão perceber na aula de hoje. Vamos subir a resposta de maneira geral. O que acontece? Medir é uma atividade que envolve a comparação, e aqui eu grifo, né, a palavra comparação de duas grandezas. Tá ok? E grandeza, o que é? Grandeza é tudo que a gente consegue medir. Essas definições formais, muito técnicas, né, elas são cansativas. A verdade é essa, né? E essa própria definição, né, que foi extraída lá, não é, do nosso material, lá na página 67, né, ela traz essa definição, né, um tanto quanto teórica do ato de medir, que, de maneira geral, é uma atividade que envolve a comparação, reitero, de duas grandezas de mesma natureza. Isso aqui é importante, não é isso? Tá ok? A gente não consegue comparar, por exemplo, tempo com distância. Então, elas têm que ter a mesma natureza, então é extremamente importante, tá ok? Então, o que a gente tem? Comprimento com comprimento, área com área, capacidade com capacidade, e por aí vai. Essa comparação é feita de modo a verificar quantas vezes uma grandeza, aí entre aspas, cabe dentro da outra, ok? Então, nós temos a grandeza para a unidade de medida, tá? E é que se compara a esta unidade de medida, ou seja, a gente compara o todo a ser medido. Definição técnica, né? Aquela coisa toda, mas na realidade o que acontece, né? Cada definição, cada conjunto de palavras que você mesmo estrutura, que você mesmo monta e você entende o significado, pronto. Tá dado o primeiro passo para a construção do conhecimento, e é essa a ideia. Beleza, Lê? Tranquilo. Tá, e okay? As respostas que continuaram aparecendo aqui são uma forma mais simples de apresentar esse conceito, mas aqui a compreensão está correta. Beleza, então. Vamos para a sequência? Tá ok. Atividade 1. Registre no quadro a seguir o que podemos medir no dia a dia. A gente sabe que tem muitas coisas convencionais, muitas coisas que estão aí no nosso cotidiano, na nossa rotina, né? Mas vai lá, busca um pouquinho lá no fundo lá do seu conhecimento. Pô, vamos tentar encontrar alguma coisa que, né, a gente consegue medir, mas de uma maneira geral não é tão clara assim. Então aqui a gente tem um ranking de 8 situações. Naturalmente você coloca quantas você se lembrar. Tudo bem? 3 minutinhos, a gente já retorna. Até já.
Você sabe assim, que as respostas, elas estão um pouco parecidas em alguns contextos, Sim. mas tem algumas especificidades aqui. Eu vou, então, apresentar 5 respostas. Beleza. Certo? Então, a aluna Milena, da professora Amélia, ela disse comprimento, área, tempo e velocidade. Que legal. Os alunos da professora Maria Amélia, comprimento, área, tempo e velocidade. Certo? São respostas iguais, mas Sim. professores diferentes. Os alunos do professor Wilson, tempo, espaço, gramas. Aí eu acho que a gente já foi para a unidade de medida. Sim. Mas é essa a ideia, viu? Isso. Quilo, velocidade, área, perímetro. A aluna Ana Júlia, da professora Sônia, balança, termômetro, régua, conta-gotas. E o aluno Samuel, do professor Roberto, que daí as especificidades. Lápis, área, madeira, borracha, piso. É legal, né? Essas respostas, elas são muito criativas, né? Elas estão no nosso cotidiano. As respostas que vão aparecer aqui, né? E a gente vai subir, você vai perceber, diga-lhe. Não, apareceu aqui, da professora, vê agora, professora Maria Aparecida, a quantidade de ingredientes do bolo. É legal, né? Então, o que acontece? Sim, É verdade. Essas respostas aí, elas são direcionadas para o cotidiano, para a nossa rotina, né? Então, aqui, o que a gente está buscando, né? Algo mais específico e a gente vai comentar um pouquinho para elas. Né? O que podemos medir? Certo? Então, é essa a ideia, e alguns colocaram aí com bastante propriedade, né? Nós podemos medir necessariamente comprimento. Existe uma medida adequada para que, ou medidas, né, vamos colocar no plural, para que se meçam comprimentos, dependendo naturalmente do que você está medindo. Da mesma forma, a ideia de área, né, a área é muito convencional em matemática, a gente utiliza demais, tá? Então, nosso diretor vai colocar aqui para o pessoal ver a terceira situação, nós podemos medir volume, né, Ali? Então, muitas e muitas coisas, e aí a gente consegue dar N situações que carreguem esses exemplos, tá ok? Conseguimos, por incrível que pareça, né, uma das coisas mais incríveis que eu acho é que o homem conseguiu medir o tempo. Né? Verdade. É algo, porque o tempo é algo muito abstrato, né? Ninguém consegue, né? A gente consegue, sei lá, dimensionar, por exemplo, o comprimento, sei lá, de um objeto, né? A capacidade, o volume de um líquido que você bebe, por exemplo. Agora, medir tempo, né? O homem é algo realmente assim incrível, né? No desenvolvimento da história, e chegou ao ponto de conseguir, não sei se o pessoal concorda comigo, né? Mas é um feito assim extremamente importante na história do homem, esse conceito de conseguir medir o tempo, tá? Da mesma maneira, tá? Temos medidas de capacidade, conseguimos medir capacidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A temperatura, ok? Temperatura extremamente importante, né? Essa questão, né? O pessoal gosta de descer para o litoral, né? Aquela coisa toda, o pessoal gosta lá para viajar para Campos do Jordão, nessas cidades mais frias, né? Ou cidades mais quentes, enfim. Então, tem todo um roteiro, o pessoal se programa, então é importante. Unidades de massa, na minha concepção, assim, muito importante. Também, né, existe uma confusão generalizada aí entre massa e peso, mas existe uma aula específica, né, aí nesse material no Aprender Sempre, que a gente fala da diferença de massa e peso, tudo bem? Tá? E, por fim, a questão da velocidade, né, que também, tá, é algo que a gente pode medir, e aqui eu, né, vou dar moral também, né? É um feito assim muito grande, né? Agradecemos aos físicos que passaram aí pela história, né, do homem, né? Newton e tantos outros aí, só para citar um. Tudo bem, Alê? Algum comentário? Não, meu comentário é o seguinte, que no final das contas, os exemplos que os alunos apresentaram aqui nas respostas estão dentro, ou melhor, fazem parte desse rol de 8, né? Sim. 8 tipos de medições, se a gente for pensar desse jeito. Não sei se eu usei o termo correto, mas os exemplos que eles colocaram, todos estão inseridos de alguma forma em um desses 8 itens apresentados. Perfeito. Lembrando que as respostas elas são extraídas lá do caderno do professor. Beleza, Lê? Tranquilo. Tá? Tudo bem. Atividade 2. Agora eles vão, né, viajar. Tudo bem? Registre no quadro a seguir quais instrumentos de medida que você
conhece. Aqui a gente sugere 8, mas naturalmente você coloca aí a quantidade de objetos que você lembrar. Diga. Sim, não, e assim, eu falei tipos de medições que não deixa de estar correto, mas, gente, os professores estão pegando no meu pé aqui. 8 grandezas. Tudo bem? Grandezas, tá ok? Então, registre no quadro a seguir quais instrumentos de medida que você conhece. Criatividade aí toda aflorada pro pessoal. Vamos botar a criatividade em dia e vamos encontrar objetos para que a gente consiga fazer medidas, tá? Vamos aí, 3 minutinhos, ali. 3 minutinhos a gente já retorna. Olha, Osmar, nós Oi. temos várias respostas, algumas muito parecidas, algumas trazendo alguns elementos diferentes. Legal. Tá? Então, por exemplo, os alunos da escola Juraci, de Votuporanga, balança, termômetro, relógio, trena, régua, copo de medida, fita métrica, passos.
Oh, passos, que legal. Os passos. O aluno Lucas Xavier, régua, trena, palmo, polegada. A aluna Júlia, do professor Valdeci, relógio, balança, um copo com água, Ai, que legal. régua e termômetro. O Davi, da professora Daia, desculpa se eu li errado, tá? Trena, termômetro, cronômetro, balança, etc. Os alunos Enzo, Andressa, Yasmin, Silas e Isaac, da escola Otto. Fita métrica, balança, termômetro, relógio, régua e um metro. Legal. Do professor Haroldo, régua, trena, cronômetro, balança, termômetro, palmo e, como disse ele, até o barômetro apareceu ali nas respostas dos alunos. Ai, que legal. Do professor Luiz Carlos, termômetro, balança, régua, fita métrica, palmo, pé, jardas Lógico, e legal. arroba. Mas eu vi também, entre outras respostas aqui, relógio, né, que eu achei uma forma até interessante de... A questão das medidas quase que não sai. Pluviométricas também aparece aqui no chat, viu? Nossa, é uma variedade assim muito, muito grande, né? O barômetro, visitar aí o barômetro, que mede a pressão atmosférica, né? A gente estava pesquisando, né? Dando uma olhada para encontrar. Tem coisas diferentes, né? Que a gente consegue medir e associar, né? Então a gente fica só nessas coisas convencionais, né? Mas tem tantas e tantas outras. Eu descobri um aparelho, descobri não, né? Procurei, encontrei, chama tensiômetro. Já viu falar num tensiômetro? Já viram falar num tensiômetro? O tensiômetro é um aparelho muito utilizado no campo, na agricultura. O que ele faz, né? Ele mede a água, né, a capacidade, né, a umidade do solo a uma determinada profundidade. Né? Então, você tem tecnologias assim incríveis. Você diz, isso é muito, muito importante, né, para o homem do campo, para a agricultura, né, aquela coisa toda. Então, você tem um aparelho que mede a umidade do solo. Né? É incrível. Muito legal. Vivendo e aprendendo, porque essa eu não conheço. Né? Tá. Vamos subir as respostas para a gente comentar? Tá? Então, tem algumas aí que são bastante clássicas, né, e convencionais. Diga, Lê. Colocaram aqui agora oxímetro. Oxímetro, beleza, tá? Ó, vamos lá, aquelas convencionais. A balança, né? Por que elas aparecem tanto? Porque estão no nosso cotidiano, estão na nossa rotina, estão no nosso dia a dia e são muito, muito usuais. Certamente ninguém aí usou um tensiômetro na vida, né? Provavelmente não. Tá? Tensiômetro, o pessoal da Libras aí tá numa luta, tá? Mas enfim, tá? Ó, termômetro, olha lá. Foi maldade agora com eles, hein? A Bruna que está nas Libras hoje, tá? O termômetro, muito, muito conhecido. Eu tenho filhos pequenos, né? Tenho minhas filhas, são pequenininhas. Termômetro na casa de uma pessoa que tem filhos pequenos é extremamente importante, né? Criança está meio amuada, aquela coisa toda, a primeira coisa que você vai medir o que é? Ver se ela está com febre. Olha a importância desse objeto aí, né? E que tem filho sabe muito bem o que eu tô falando. Né? O relógio, que foi bem citado aí, né, Ale? A trena, esse objeto quase faz parte do corpo da gente, né? O pessoal que trabalha com construção civil não larga desse objeto de jeito nenhum, tá? Temos a régua, muito, muito usual no nosso cotidiano escolar. É isso, tá? Mas assim, a régua ela não é um instrumento preciso de medida, tá? Então a gente usa, tá? Para fazer as medições convencionais, tá? Mas não é o adequado para medidas de precisão. O copo medidor, muito utilizado na nossa boa cozinha, né? As costureiras, né? E o pessoal que trabalha, né, com produção de roupas, a fita métrica é indispensável. E o famoso paquímetro, muito, muito utilizado na indústria de precisão, na indústria mecânica. Então, é um objeto muito, muito conhecido. Talvez não para o pessoal, né, não trabalha com mecânica, não trabalha com precisão, mas o paquímetro é um objeto extremamente importante na indústria. Tudo bem? Tudo. Você sabe que o professor Leonardo, de Geografia, lá de Diadema, ele falou também dessa relação com os instrumentos utilizados, né, nesse contexto da geografia para fazer as medições, como o pluviômetro, e ele colocou um outro aqui chamado pluviomérico, que estão também na área da geografia e são instrumentos de medir.
E é verdade, né? O pessoal fala muito, né, do quanto choveu, principalmente no verão, né? Chove muito, principalmente aqui na capital. De maneira geral, chove muito no estado, né? Mas aqui no Brasil, de maneira geral. Né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muitos problemas no começo do ano por conta das chuvas, né? Enfim, aquela coisa toda, né? E aí o pessoal fala quanto choveu. Então tem essa medida. Diga. Não, é que a professora Raquel ela colocou assim, como assim a régua não é um instrumento de medida? Não, a régua é um instrumento de medida. É isso que eu ia falar, não foi isso que você quis dizer. A régua é um instrumento de medida eficaz, eficiente e tal. Ela não é um instrumento de medida de precisão. Tá, ok? Ninguém na indústria, por exemplo, vai pegar uma régua de acrílico para medir, sei lá, um objeto. Vai pegar o quê? Vai pegar um paquímetro, tá? Então, para uso doméstico, para uso convencional, a régua serve muito bem. Para a indústria, tá? O mais utilizado é o paquímetro, o micrômetro também é bastante utilizado. É isso? É isso. E você sabe que teve um aluno chamado Matheus, é que está aparecendo muita coisa aqui diferente. O aluno Matheus, ele falou de um instrumento chamado glicosímetro para medição de glicose. Glicose? Não sei, mas será que está associado ao pessoal que tem diabetes? Não sei. Por exemplo, tá? Esse eu não conheço. Foi o Matheus. Então, né, deve utilizar esse objeto em algum momento aí, né? Deve conhecer. Então, assim, gente, é produção de coisas que a gente não... A gente troca ideias aqui e produz coisas. Nossa, só aqui eu já aprendi um monte de coisa, objetos e medida que eu mal sabia que existiam. Mas é essa a ideia mesmo. Tudo bem? Tá? Beleza, Lei? Vamos para a próxima atividade? Vamos nessa. Só que a próxima atividade a gente vai fazer diferente. Nós vamos fazer o que a gente chama de bate-volta. Vamos fazer um bate-volta? Tá? Então, eu pensei nessa atividade, não vai subir a resposta toda de uma vez. Vai subir uma por uma, tá? Então, a gente vai brincar assim, eles vão mandar as respostas rapidinho no chat. Para a gente vai dar 1 minutinho e eles vão dando a devolutiva, a gente sobe a resposta e faz o comentário. Pode ser? Pode ser. Só para poder orientar aqui, glicosímetro mede a taxa de açúcar, ou seja, de glicose no sangue. Perfeito. Tá? Então, deve ser muito utilizado para o pessoal que tem diabetes, para o controle da diabetes, doença terrível, né? Que as pessoas, naturalmente, têm que se cuidar, têm que tomar todos os cuidados. Beleza? Tá? Vamos lá, Lê. Tá. Vamos. Analise cada uma das situações e descreva a grandeza correspondente. Tá ok? Vamos lá, começar o nosso famoso bate-volta. Pessoal falam muito bate-volta na praia, né? Vai e volta lá rapidinho. Vamos lá? Tá? Vamos. Horário em que acordei. Qual é a grandeza correspondente ao horário que a gente acorda? 1 minutinho a gente já retorna? Fechou. Fechou. Já manda a resposta pra gente. Rapidinho, gente. Osmar. Diga. Unanimidade, mas também dúvida em relação à resposta tempo. Então, a Maria Victória disse que é o tempo. Os alunos da escola Professor João Pedro do Nascimento, em Apiaí, tempo. Mas a aluna Soraya, ela colocou tempo? Tempo? E uma interrogação, tá? Isso. Vamos subir? Tá? Olha lá, tá? Resposta. Grandeza correspondente. Parabéns a todos que colocaram tempo, né? O horário que eu acordei normalmente, né? A gente tem um horário, quando a gente tem alguma coisa para fazer, por exemplo, a gente tem que vir trabalhar, tem que saber o horário que você acorda e naturalmente está associado realmente ao tempo. Beleza? Tá? Segunda situação, a quantidade de xícaras de chá de água para o café. Xícaras de chá, né? Para o café é meio contraditório, né? Mas a ideia é essa aí, tá? A quantidade de xícaras de água, ou seja, a quantidade de água para você fazer o seu cafezinho da manhã mais
Um minutinho. Vamos nessa. Vamos lá. Osmar, Diga. agora eu tenho duas respostas relacionadas. Diga. Volume e capacidade. Volume e capacidade, vamos subir a resposta. Capacidade, beleza? Tá ok? Parabéns a todos que colocaram capacidade. Aí, se bem que dá para associar com a ideia do volume, Sim. também, tá? Não é descartado, não. Próxima, quantidade de colheres de pó de café, mais 30 segundinhos. Vamos diminuir o tempo, tá fácil, né? Vamos nessa. Diga, Olha, Lê. Osmar, resposta aqui por unanimidade, massa. Massa. Vamos subir a resposta? Massa. Perfeito. Próxima. Quantidade de gotas de adoçante. Mais 30 segundinhos, já retornamos. Osmar, Diga. a gente tem de novo aquela relação capacidade-volume. Beleza, vamos subir a resposta? Tá. Olha lá, capacidade, que naturalmente também, né, a gente consegue associar com a ideia de volume também. Quantidade de pão de queijo, como é que é isso? Quantidade de pão e de queijo branco, tá? Mais 30 segundinhos e já retorno. Osmar, Diga. olha, a maioria é massa, Ok? mas tem, por exemplo, a Heloíse, ela disse que é massa e capacidade. E mais alguns colocaram capacidade. Massa. Eu associaria a capacidade também. Quantidade de combustível. 30 segundinhos. Osmar, volume. Tranquilo, né? Olha lá, capacidade, né, que também naturalmente está associado com volume. Lembrando que essas respostas são extraídas lá do caderno do professor. Beleza? Sempre que a pergunta está relacionada a isso, os alunos eles têm essa relação. Sim. Eles respondem capacidade e volume. Tá ok. Na sequência, tá dinheiro gasto com combustível. 30 segundinhos, essa é um pouquinho diferente. Olha, nesse Diga. caso nós temos material de consumo, moeda, sistema monetário e reais. Alguém matou a charada aí, tá ok? Realmente é o sistema monetário que a gente trabalha. E para finalizar
à distância. 30 segundinhos. Osmar, Oi. cumprimento. Cumprimento. Está encerrada a aula de hoje. Muito obrigado a todos que participaram. Vai aparecer o QR Code para vocês fazerem a análise, mandarem aqueles comentários sobre a aula, que pode ser melhorado ou não. Alessandra, muito obrigado. Valeu, Osmar, alunos, pais, professores. Até a próxima aula. Valeu, gente. Até a próxima.